Só que o Foro de São Paulo, Bruno, ele cobra taxa de inscrição em dólar, olha só. Para você se inscrever no evento, você tem que pagar com a moeda americana. $50 para pessoas físicas, $250 para partidos políticos, olha que maravilha. Vai ser uma reunião em Brasília, nos dias 29 e 30 de junho e 1º e 2º de julho. E é um encontro que vai ter o Luiz Inácio e o presidente, Partido Comunista de Cuba, Partido Socialista Unido da Venezuela e a Frente Sandinista de Libertação Nacional de onde? Da Nicarágua. E é engraçado, lembra no ano passado, durante o debate, que o Lula não respondia quando perguntado sobre a amizade, a proximidade dele com o ditador da Nicarágua? Então a gente tem aqui... E o TSE proibiu que... E o TSE proibiu de fazer menção a isso. Que lindo, hein? Que maravilha, né? E aí, TSE na figura do Alexandre de Moraes na época, é importante a gente colocar. Presidente, Exato, o presidente era Alexandre de Moraes do TSE, então é mais uma vez aquela história, não existem instituições, existem indivíduos por trás da máquina. Mas aí, a pergunta que eu quero fazer numa rodada rápida para vocês as pessoas que caem nas falácias da esquerda, elas têm uma predileção para se colocarem nessa posição de engano? Elas querem acreditar num mundo onde elas não tenham que enfrentar as dificuldades. Pessoas nem não, sabem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Deixa eu formular a pergunta. É mais fácil para as pessoas entregarem o poder de decidir sobre os seus rumos, sobre a sua vida, para um ente estatal, achando que o Estado vai cuidar delas, ao invés de enfrentar a vida em todas as suas dificuldades e assimetrias? Quer dizer, o esquerdista prega em favor disso, né? Ele trabalha com esse medo das pessoas de enfrentarem a realidade e de se colocarem num papel de pai, mãe, presença na vida e na privacidade da pessoa, em detrimento da liberdade delas, né? É uma tendência da natureza humana, né, Marco Antônio? Se você for parar para analisar, todo mundo tem um pouco essa tendência de terceirização. E aí aqui eu sou obrigada a recorrer ao argumento... aliás, a fundamentação religiosa. Porque, veja, lá atrás, quando Deus pergunta, cadê Adão, né? Onde estão vocês? E pergunta o que aconteceu, se comeu ou não o fruto, ele responsabiliza Eva. Fala, foi a mulher que tu me destes. Então, a natureza humana tem essa tendência, é um vício humano de maneira geral. Inclusive, dentro da própria direita, quando existe uma paixão exacerbada por determinados candidatos políticos, ainda que esse político seja um bom político, seja uma boa pessoa e defenda bons valores e princípios, ainda assim existe uma paixão exagerada, uma idolatria a respeito, aliás, uma idolatria direcionada a determinados políticos. Dentro da própria direita isso acontece. Então, que dirá a esquerda, que tem como característica pensar a natureza humana como boa por si só. Nós da direita não pensamos a natureza humana como boa, a esquerda não, a esquerda pensa a natureza humana como boa. Quando você mesmo se olha como um bom indivíduo, você não vai procurar uma autorreforma, porque você só tem capacidade de resolver um problema a partir do momento que você reconhece a existência daquele problema. Então, se eu olho para mim e vejo que eu sou cheia de misérias e de falhas, aí sim, a partir disso, eu consigo me melhorar. E a esquerda, ela não tem essa tendência, ela olha que se existe alguma falha, alguma miséria, porque a culpa está do lado de fora. E aí você vai colocar isso dentro de cada categoria que o marxismo te proporciona. Então, na categoria econômica, você vai colocar a culpa no capitalismo. Na categoria racial, se for brancos e negros, aqui dentro do contexto brasileiro, você vai colocar a culpa no branco. Se é o cara que é hétero e o cara que é gay, ele vai colocar a culpa no cara que é hétero e assim por diante. E vai dizer que essas personalidades estão
saindo só dessa esfera privada e indo para a esfera pública em forma de estruturas. É daí que eles vêm, colocam que tem uma série de estruturas e tal, que vai relembrar ali o conceito de superestrutura de Marx, que não é uma superestrutura física gigantesca, mas é justamente esse campo cultural da ideologia. Então tem essa diferença aí. Então eles trabalham muito com isso muito bem. Então assim, o cara que está dentro de uma universidade, que conseguiu acessar determinados, ele tem uma ascensão cultural, por assim dizer, e consegue acessar determinados debates, mas no fundo é um vagabundo preguiçoso, ele se sente muito encantado por esse discurso, porque é um discurso que tira a responsabilidade. Você precisa pensar, né? Exato. A beleza da narrativa é que isso é uma história que você precisa contar e reafirmar. Você não precisa comprová-la. Você não tem compromisso com honestidade intelectual, com a verdade, porque com dados empíricos. Porque ela tá no futuro, então é só uma promessa. Porque é tudo relativizado ou relativizado. E ela tá no futuro, veja, se você fizer isso, você vai alcançar Exato. aquilo, mas não tem como comprovar. Eles esvaziam conceitos, significados, relativizam tudo, mentem e colocam tudo isso numa embalagem no futuro. que proporciona um sentimento para as pessoas de pertencimento, mas que no final dos dias é um sentimento que vai se tornar, consequentemente, a escravidão dessa pessoa. Ela vai se tornar escrava. Exato.